certo? Só que as duas estão nesse plano de cima. Se eu pegar uma aqui embaixo, as duas estão nesse plano da diagonal, certo? Então, por mais que eu tente escapar, quando as retas são paralelas, vai existir um plano que vai conter as duas retas. Não tem como, tá? Então, você pode facilitar a sua visão. Pensa na face, certo? Então, vamos lá. Ele pede para a gente, mostra que duas retas distintas paralelas a uma mesma reta são paralelas entre si. Então, tem essas duas retas aqui paralelas, certo? Para facilitar a nossa visão. Aí eu vou pegar uma terceira reta, para facilitar, eu vou pegar a outra aresta do cubo. Se essa reta é paralela a essa reta, que é paralela a essa reta, essas duas são paralelas. Ou seja, eu consigo o plano da face que contém essas duas retas paralelas, eu consigo esse plano da face, que é o que eu construí dessas duas retas paralelas, que consequentemente vai ser dado por esse plano aqui contendo as duas na diagonal, certo? Então, como que a gente vai fazer essa demonstração? Primeiro, a gente tem que lembrar que para a gente construir um plano, a gente precisa de 3 pontos, certo? Então, se eu já tenho duas retas paralelas, eu já tenho 4 vértices, certo? Então, eu tenho 2 na reta vermelha, 2 na reta preta, da caneta preta. Então, eu vou construir essa reta da caneta branca com mais um ponto. Então, eu vou lá falar, ó, peguei um ponto e encontrei o plano da face. Nesse plano, eu tomei uma reta paralela à caneta preta, certo? Tomado isso, eu já construí a reta caneta preta e a reta caneta branca. Agora, você já sabe que a distância entre a caneta vermelha e a caneta preta tem que ser mantida porque elas são paralelas, certo? Então, se eu peguei esse ponto B até esse ponto A aqui da caneta vermelha, ele vai ter uma medida. Esse ponto D da caneta preta até o ponto C da caneta vermelha, a mesma medida, porque as retas são paralelas. Se aqui eu tenho a mesma medida, e aqui eu também tenho a mesma medida da caneta preta para a caneta branca, então a outra medida tem que ser mantida, por quê? Por causa do 90 graus da medida. Porque se a gente virar aqui, ó, o que eu formei aqui? Se eu olhar a caneta branca, a caneta preta e a caneta vermelha. Se eu olhar esses 3 camaradas, eu formei um triângulo. Olha no corte. Corta ela. Vamos fazer assim, ó. Não estou conseguindo segurar as canetas. Então, vamos fazer assim, ó. Caneta preta, caneta vermelha, caneta branca. Se eu olhar para o corte do plano, da forma que eu construí, a distância da caneta preta para a caneta vermelha, ela tem que fazer 90 graus. Lembra a definição de distância? Se ela tem essa distância fixada, e esse cara para esse cara também vai ter uma distância fixada, esse cara aqui não tem outra opção. Por quê? Se eu manter o ângulo de 90 graus, hora que eu olhar esta interseção, eu estou tendo um triângulo retângulo. Lá da geometria plana, a gente tem a relação de Pitágoras. Da relação de Pitágoras, essa distância vai ser a mesma para essa daqui. Então, essa distância foi mantida. Se duas retas mantêm a distância de segmentos, então elas são paralelas, tá? Então, aí pronto. É só escrever também. Se não conseguir escrever, depois vocês me avisam. Treina essa escrita. Eu não lembro se a gente chegou a resolver essa em sala. Eu acho que a gente chegou até a discutir. Deve ter nos slides. Mas, enfim, tenta escrever. Se vocês não conseguirem, aí vocês me avisem. 19. Mostre que, por um ponto dado, passa um único plano paralelo a um plano dado.
Então, vamos lá. Ele está falando o seguinte. Vamos pegar um ponto P, certo? Então, ele fala, dado um ponto P, eu tenho esse ponto P, passa um único plano paralelo a um plano dado. Então, vamos pensar que eu tenho esse ponto P aqui e eu pego um plano. Esse plano não pode conter P, certo? Por quê? Porque o plano paralelo ele já contém P. Se eu pensar em um plano que contém P, eu nunca vou conseguir o paralelismo entre eles, tá? Porque a hora que eu for construir a reta no plano, vamos chamar esse plano que contém P de alfa e esse outro plano aqui de beta. A hora que eu for construir a reta passando por P, que está no plano alfa, eu vou encontrar uma reta passando por P, que está no plano beta. Isso daí caracteriza o quê? Planos secantes. Então, aí já não serve para a gente, tá? No caso, agora a gente está falando, olha, eu tenho um ponto P, certo? Se eu tomar um plano beta em alguma determinada posição, vamos supor que eu tomei beta assim, o meu plano que contém B vai ser um plano dessa forma, tá? Então, se eu pego um plano B ali para ser paralelo, beta, né? Para ser paralelo, ele vai ser um plano dessa forma, tá? Não posso pegar um plano com inclinação, senão ele vai ser secante. Então, como que a gente faz essa construção? A gente vai pegar esse ponto P e a gente vai construir do ponto P um plano beta. Por quê? Porque se eu tenho o ponto P e eu construo a partir do ponto P um plano, vamos chamar aqui um P', um plano, vou pegar menor aqui. Se eu pegar aqui uma reta passando por P e P' de forma que me traz uma medida, eu posso olhar um outro ponto do plano e trazer a mesma medida. Como que eu faço essa construção desse outro plano? A reta. Eu falo, olha, tomo uma reta passando por P, chamada R, vou pegar esse ponto Q. Agora, esse ponto P até o ponto P' do plano beta mede tanto, né? Ou seja, P' é congruente a Q', certo? Então, eu vou ter a congruência. Agora, se eu já tenho essa congruência, para que eu construa as retas paralelas, basta eu nomear. Então, a reta S vai ser a reta definida por esse Q', e a reta R, a reta que eu já tinha definido por P, perdão, falei errado aqui, ó. Eu vou ter a reta S definida por P', Q', certo? E a reta R definida por PQ, certo? Se P' é congruente a Q', significa que as retas R e S, por construção, são paralelas. Então, agora eu tenho uma reta R paralela a um plano beta, certo? Como que eu construo agora o plano alfa? Basta eu tomar um outro ponto, vamos chamar aqui de R, onde R até o plano beta tem a mesma medida que Q', ou P', certo? Então, se eu construir um R' que mantém essa congruência, agora eu vou ter 3 pontos que definem um único plano, contendo P, que é paralelo ao plano beta. Então, eu não tenho outro plano alfa, não existe outro alfa' paralelo a beta, passando por P, a não ser o próprio alfa.
Tá? Então, ou seja, se eu supor que exista outro alfa', ele vai ser coincidente a esse plano alfa aqui. Tá? Então, depois vocês tentem escrever esse processo de construção. Tá? É construção praticamente todos os exercícios, né? O 20. Vamos ver esse 20. Seja RS no espaço, duas retas concorrentes. P. Vou aumentar um pouco aí, não tá enxergando. Aí. Tá, duas retas. Seja RS', paralelas, respectivamente. É só aqui. Tá. Vou um ponto aqui. Então, R', ponto aqui. Mostra que os ângulos formados por RS são iguais aos ângulos formados por RR'. Tá. Entendi. Então, tem duas retas concorrentes. Elas são concorrentes, elas definem o conseguinte plano. Fala para mim, se eu tenho duas